Olá a todos, o meu nome é José Fidalgo, sejam bem-vindos a este vídeo e vou continuar a falar acerca da Constituição da República Portuguesa. Já faz algum tempo que não gravo, mas hoje decidi gravar e colocar à vossa disposição este vídeo em que nós vamos falar acerca de que Portugal é uma ideia. E eu vou ler para vocês o preâmbulo, tenho aqui comigo a Constituição da República Portuguesa, e vou-vos ler o preâmbulo desta Constituição, que diz o seguinte: a 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Presta atenção, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa. E assim, a partir daqui, começam os princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa e a explicar desde o artigo 1 e vai por aí fora. Ora, como eu dizia há pouco, Portugal é uma ideia. E esta ideia de Portugalidade, de ser português, ela tem sofrido ao longo dos séculos várias transformações e também mudança de regimes. Por exemplo, a grande mudança foi a de deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma república. E dentro da questão da república tem vindo a sofrer várias alterações. E estas alterações, elas são impostas de duas maneiras, ou pela lei, ou então pela revolução. O povo se revolta e, neste caso, segundo a Constituição atual da República Portuguesa, foi o movimento das Forças Armadas que, interpretando os sentimentos do povo português, decidiram fazer uma mudança de regime. E que mudança de regime foi essa? Foi acabar com o regime fascista e um regime de ditadura. E por isso, apesar de que a Constituição da República Portuguesa restitui ao povo português total liberdade, porque, conforme aqui vos li, diz que o grande propósito desta mudança, desta ideia de ser Portugal, é estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. E uma das coisas que, para que isso seja alcançado, é restabelecido, é restituído aos portugueses desde abril de 1976, porque foi quando, a 2 de abril de 1976, porque foi quando foi aprovada esta Constituição atual, foi restituir aos portugueses
os direitos e liberdades fundamentais. Direitos e liberdades fundamentais. Quando falamos de direitos e liberdades fundamentais, vem logo à tona aquilo que hoje atualmente se discute na política portuguesa e na sociedade, o direito à liberdade de expressão, que a Constituição nos assegurou desde 1976, porque até então não havia essa liberdade de expressão. E ao restabelecer essa liberdade de expressão, hoje discute-se muito a questão de que até onde vai a liberdade, até onde é que há limite na liberdade. E é um assunto polémico que tem vindo à tona, a discussão no país, e as pessoas têm as suas ideias, cada um tem a sua ideia, a sua opinião, e nós temos que respeitar, como é óbvio. Mas eu gostava de trazer à consideração de todos aqueles que estão a ver este vídeo o seguinte pensamento: quais são as autoridades com mais poder em Portugal, nesta nação? O símbolo da autoridade, a maior autoridade deste país é a bandeira portuguesa, é o estandarte. Porquê? Porque a bandeira representa uma nação, representa neste caso Portugal. E Portugal é uma ideia que tem vindo a sofrer alterações ao longo dos séculos, mas que ela foi, digamos assim, recentrada desde 2 de abril de 1976. A partir de 2 de abril de 1976, existe uma ideia nova de Portugal e de ser português. E aonde é que eu vou descobrir, onde é que nós podemos descobrir essa ideia? A ideia está descrita na Constituição da República Portuguesa. Eu sou um defensor de que este tema da Constituição da República Portuguesa deveria ser ensinado nas nossas escolas. Não era só nas universidades e no curso de Direito, e mesmo assim, nem sempre isso é bem ensinado e bem explicado, na minha opinião. Porque fala-se muito da Constituição da República Portuguesa, mas a maior parte das pessoas, infelizmente, não sabem muito bem do que é que se trata. Porque, primeiro, nunca se dignaram a comprar um livro destes e também não se dignam a lê-lo. E nós precisamos de estar informados. E precisamos de ler a lei fundamental deste país. Se você é português, eu sou português, eu preciso saber qual é a ideia de Portugal. O que é que consiste ser português? Quais são os meus deveres e os meus direitos? E aonde é que eu posso saber? Lendo a Constituição da República Portuguesa. Tentando aprender, tentando procurar saber o que é que eu, como português, tenho direito e também qual é o meu dever como cidadão português. E como eu estava a dizer há pouco, o símbolo de maior poder é a Constituição da República, aliás, é a bandeira nacional, o estandarte. Eu fui militar, cumpri o serviço militar e eu jurei bandeira e jurei defender o quê? Defender Portugal. E o que é defender Portugal? Defender Portugal é, acima de tudo, defender a Constituição da República Portuguesa. E, ao jurar defender a Constituição, inclusive, se for o caso, eu tenho que resistir, na altura como militar e hoje como cidadão também, eu devo resistir a todos os ataques que possam vir contra a Constituição da República, porque ao seguir ao estandarte, quem tem maior poder neste país é a Constituição da República Portuguesa. Não é o Primeiro-Ministro, não é o Presidente da República, não são os tribunais. Quem tem maior poder, quem tem maior autoridade nesta nação é a Constituição da República Portuguesa. É por ela que todos nós temos de pautar a ideia de Portugal, a ideia de ser português. Eu não posso
fugir ao que a Constituição me pede. Não posso, como cidadão, não posso, porque se eu fizer isso, eu estou-me a tornar um rebelde. Eu estou-me a rebelar contra a ideia de Portugal e de ser português. Então, isto é muito importante, porque apesar de que há, de facto, a restituição da liberdade de expressão, eu quero aqui dizer expressamente, porque é isso que eu creio ao ler a Constituição da República Portuguesa, eu quero dizer aqui que não existe 100% de liberdade neste país, porque a liberdade tem sempre limites. Há um limite, porque senão torna-se uma libertinagem. Se a liberdade não tiver limites, vai se tornar uma anarquia, uma libertinagem. E isso, para a ideia de ser português, para a ideia de Portugal, é gravíssimo. Porque estamos a ir contra uma Constituição, contra uma ideia que foi aprovada pela maioria dos constituintes, na Assembleia Constituinte, e quer nós gostemos ou não desta ideia, é esta ideia que atualmente rege este país. E se nós queremos mudar esta ideia, então tem que haver uma aprovação de mais de 2/3 na Assembleia da República, pelos deputados que representam o povo ou a vontade do povo. E se não for aprovado assim, se não for aprovado pela lei, então só existe uma outra alternativa. É a resistência, é um golpe de Estado. Ora, e isso é perigoso, é um caminho muito perigoso, porque num golpe de Estado pode dar certo, como pode ser um grande problema e criar uma guerra civil neste país. Então, qual é a melhor maneira de mudar esta Constituição? É pela lei, é usando aquilo que é previsto pela Constituição. Sempre que quisermos alterar alguma coisa na Constituição, precisamos do voto de 2/3 dos deputados, mais de 2/3 dos deputados da Assembleia da República. Agora, eu estou a falar isto porque é que eu estou a dizer que a liberdade tem limites? E termino o meu vídeo falando assim. Uma das coisas que é proibido pela Constituição e é por causa disso que nasce esta Constituição é voltar a ter no país movimentos fascistas e ditadura. A Constituição proíbe a organização de movimentos fascistas em Portugal, racistas e também de ditadura, com ímpeto de levar o país novamente a uma ditadura. E isso é claro na Constituição. Desde o espírito dela, aquilo que está escrito não é possível, porque se os organismos do Estado, se os tribunais aprovarem movimentos fascistas neste país, estamos diante de uma violação grave da Constituição. E para isso, cabe ao exército português, aos militares que juraram bandeira, defender a Constituição. Não permitir que os tribunais, ou seja quem for, autorizem movimentos racistas, movimentos fascistas, ditatoriais neste país que é Portugal, nesta ideia que é Portugal. Talvez você possa dizer assim, mas eu quero voltar a ser uma ditadura, eu quero que Portugal seja uma ditadura. Então tem que haver uma aprovação e uma mudança profunda na Constituição. E isso tem que ser aprovado. E se não for aprovado, e se não houver como aprovar, então essas pessoas têm que ser travadas, limitadas na sua liberdade. Porque a lei e a Constituição assim o exige. Eu vou ler, por exemplo, o artigo 46 da Constituição da República Portuguesa, liberdade de associação. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, constituir associações,
desde que estas não se destinem a promover a violência e os respectivos fins que a violência promove, não é? E os respectivos fins não sejam contrários à lei penal. E não existe a lei penal, que temos que saber, temos que ler. Segundo, as associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas atividades, senão nos casos previstos da lei e mediante a decisão judicial. Então, há aqui uma ampla liberdade. As associações, os movimentos associativos, eles podem exercer funções desde que, e têm plena liberdade para tal, desde que não infringem a lei judicial, desde que não infringem a lei penal. Nem possam ir contra o espírito da Constituição da República Portuguesa. Porque o ponto 3 diz assim: ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, nem coagido por qualquer meio a permanecer nela. Isto também é muito importante. Está a ver a liberdade ampla que a Constituição nos dá? É fantástica. Mas, ponto 4 diz: não são consentidas associações. Lá está o limite desta liberdade. Não são consentidas associações armadas, nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que partilhem a ideologia fascista. Partilhem a ideologia fascista. Ora, se de facto a Constituição, e é verdade, restitui ao povo português uma ampla liberdade, esta liberdade não pode se tornar numa libertinagem. Esta liberdade não pode se tornar numa libertinagem. Porque isso pode originar ao nascimento de novas organizações racistas, fascistas ou até paramilitares organizados, como por exemplo grupos que são hoje considerados grupos de extrema-direita, por exemplo, e também da extrema-esquerda, grupos que se organizaram até armados para imporem as suas ideias, para obrigar as pessoas a acreditarem como eles acreditam. Ora, aqui neste artigo 46 diz: ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, nem coagido por qualquer meio a permanecer nela. E muitas vezes estes grupos, estas associações, querem coagir as pessoas a fazerem parte dessas organizações e a permanecer nelas, e até se por qualquer motivo saírem, têm represálias. Isso não pode acontecer em Portugal. A Constituição proíbe. E se os tribunais não decidirem, se os tribunais não agirem, e se as pessoas que têm plena autoridade para exercer na vez do povo, porque o povo é quem mais manda em Portugal, se os tribunais fecharem os olhos a isto, então a Constituição pede ao exército português que se levante, porque juraram bandeira, juraram sobre o símbolo de maior autoridade, que iriam defender a Constituição da República Portuguesa. E se for o caso, como eu fiz o juramento, até no caso de familiares, se houver familiares meus que se levantem contra a Constituição da República Portuguesa, a atual, eu tenho o direito de resistir. Então, liberdade sim, libertinagem é que não. Libertinagem é que não. Portanto, a Constituição é bem clara. E eu estou a falar este vídeo para explicar às pessoas que por vezes nós ouvimos certas coisas nas notícias e ouvimos certos movimentos, quer sejam políticos ou não, que acham que por vivermos num país que se autodenomina como um país livre, onde a liberdade de expressão é autorizada, e graças a Deus que sim, mas existem limites a essa liberdade.
que a própria Constituição assim o exige. Agora, nós podemos dizer assim, mas eu não gosto. Vamos imaginar que alguém diz assim, mas eu sou fascista, eu gosto de ser fascista e gosto da ditadura. Ok, você pode ter os seus gostos, ninguém impede você de ter esses gostos. O que a Constituição impede é de que essas pessoas se organizem em associações e que queiram que essas associações sejam legalizadas. Não podem ser legalizadas. Elas têm que ser combatidas, que é o que a Constituição diz. É o que a Constituição diz. E isso é crime. E isso é crime. Então, tudo o que este país faz, qualquer cidadão ou qualquer movimento associativo que cometa uma ilegalidade contra a Constituição da República Portuguesa, isso é crime. E se as autoridades não intervirem, então cabe ao exército português intervir. Só que o que acontece às vezes? O que acontece às vezes, não é? Infelizmente, nós sabemos que o que acontece por vezes é que nos países que também têm uma Constituição parecida com a nossa, por vezes todas as organizações, desde os exércitos, está tudo calado. Eu não diria comprado, mas está tudo calado. Está tudo calado. Muitas vezes nós vemos a Constituição a ser, digamos assim, infringida, a ser pisada, e ninguém faz nada. E ninguém diz nada. O exército está calado, os generais estão calados e estamos todos em banho-maria, tudo assim a permitir, até que qualquer dia toda a gente acha bem a fazer e dizer o que entender, ou toda a gente acha bem que se criem associações fascistas ou ditaduras, ou que a gente queira voltar a uma ditadura. Há quem ache, neste momento em Portugal, já é dito em televisão pública, não é? Que não tem mal nenhum e oxalá que nós pudéssemos voltar ao antigamente e que voltássemos a ter um Salazar novamente. Ora, quando se fala estas coisas abertamente na televisão pública, e não só, em televisões privadas, em órgãos sociais ou redes sociais, e ninguém faz nada, e ninguém diz nada, e toda a gente acha que é normal, alguma coisa está errada com o nosso regime. Porque o nosso regime é um regime de lei também. E a lei tem que ser cumprida. E a lei-mãe, a lei com mais autoridade é a Constituição da República Portuguesa. E se ela for enxovalhada, e se ela for desobedecida, então a nossa ideia como povo português está completamente endrominada, está completamente envenenada. Porque Portugal deveria ser, e é uma ideia. Ora, se você diz assim, mas eu não gosto da ideia atual, então temos que ir pelas vias legais mudar a ideia. Temos que ir pelas vias legais mudar a ideia. Eu não vejo outra alternativa. Agora, não ser carne nem peixe é que está mal. É que está mal. Portanto, liberdade sim, libertinagem não. E pronto, ficamos por aqui. E foi mais um vídeo acerca da Constituição da República Portuguesa. Fiquem bem, um abraço.